Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai instalar o Docker em um servidor de produção. Então a gente está fazendo a nossa etapa aqui, preparando o ambiente para a gente subir aplicações de produção. E nessa etapa a gente precisa preparar o Docker. A gente já fez em outro vídeo, que até vai estar nas descrições aqui, ou nos cardzinhos. A gente já fez preparação, já contratou um VPS, um servidor dedicado. A gente também já fez configuração para a gente acessar via SSH. E neste vídeo então a gente vai realmente instalar o Docker e executar o primeiro container lá dentro, que é o nosso querido Hello World. Você não sabe o que está falando, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. Aqui, conteúdo sobre Laravel e, além disso, deploy, parte de CI/CD e tudo mais, você também vai ver aqui. Só que aí você vê nas sextas-feiras. Na terça a gente sempre dedica aqui o canal para conteúdos de Laravel, beleza? Então, se você quiser ficar por dentro do mundo da programação aí, não se esquece, se inscreve aí e ajuda a gente a crescer, expandir e ir dominando o universo, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, primeiramente, estou aqui na tela do Docker, né? Docker.com, site inicial do Docker mesmo, beleza? E aqui o que nos interessa? Nada do que está aqui realmente é o que a gente precisa encontrar o Docker Engine, tá? O Docker Engine é o mecanismo por trás onde faz o Docker realmente, um container ser executado. Você, geralmente, quando você instala no Windows, você vem aqui na página do Docker e você já dá logo de cara um download aqui no Docker Desktop. Só que para nós, para um servidor de produção, o Docker Desktop não serve para nada, tá? O Docker Desktop é, no fundo, uma fachada para poder consumir o Docker Engine, tá? E o Docker Engine, quando você instala o desktop, você acaba instalando sem ver, né? Acaba instalando o Docker Engine. Então, não nos interessa para um servidor de produção utilizar o Docker Desktop. A gente precisa buscar aqui dentro da documentação do Docker o Docker Engine. Para isso, vou vir aqui, ó. Estou aqui dentro da página inicial do Docker, a gente vem em Linux, tá? Em Linux a gente vai abrir a documentação. Quando a gente abre essa documentação, a gente ainda está, ó, pode ver aqui no cantinho esquerdo, que a gente está aqui em Docker Desktop. E, como eu disse para vocês, isso aqui não é o que nos interessa. O que nos interessa é o Docker real, o Docker Engine. E aqui abaixo a gente já consegue, se a gente minimizar aqui a documentação, a gente consegue encontrar a documentação do Docker Engine, beleza? Esse é o que nos interessa e é esse que a gente vai fazer a instalação aqui. Perfeito? Para instalar, então, vou clicar aqui na documentação, a gente pode vir num overview, você pode vir aqui, pode dar uma olhada, checar um pouco o que ele tem aqui de informação, acho bacana até, mas o mais importante, que é o que é necessário para a gente instalar realmente ele no servidor, a gente vai abordar tranquilamente neste vídeo, beleza? Então, fica comigo aí. Além disso, eu preparei um conteúdo aqui no GitHub para vocês, que tem todo o tutorial aqui do processo de instalação. Inclusive, se você perdeu, por exemplo, o vídeo aí de que eu fiz a contratação do servidor, né, privado, e eu fiz a configuração do SSH, não tem problema, tá aqui, vai estar o link até nessa documentação, como também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E aí você pode fazer essa aula aí, esse conteúdo, assistir ele e aplicar ele. Que aí você já vai ter uma noção do porquê que eu escolhi esse tipo de servidor e há alguns critérios também que eu levei em conta nesse ato de escolha. Também, você também consegue ver nesse tutorial a forma como eu fiz um alias aqui, ó. Inclusive, nesse momento eu estou conectado no meu servidor, saí dele, ó. E aí eu posso digitar aqui, ó, só servidor no meu terminal. Aqui eu estou com um terminalzinho Debian, tá? Mas não tem problema, isso aqui poderia ser rodado até mesmo no terminal Windows, não teria problema nenhum, tá? E aí aqui, por exemplo, eu criei um alias que quando eu digito servidor, eu consigo acessar aqui meu servidor. E para você saber esse atalho aqui, é importante que você veja o outro vídeo. Então, não esquece de garantir e visualizar o vídeo, caso você não tenha assistido ainda, perfeito? Bom, tô aqui, já tô dentro do meu servidor, aqui no meu terminalzinho aqui, tá? Aí, o que a gente precisa saber para instalar? Primeiro, a gente precisa verificar alguns requisitos, tá, da instalação do Docker Engine. Para isso, a gente vem aqui no processo de install, clico em install, a gente tem um novo overview aqui. Clico em overview, a gente que vai conseguir perceber já as instruções aqui de instalação, as plataformas, como que funciona aqui. No caso aqui tem o desktop, né? Se a gente quisesse instalar o desktop, seria aqui o passo a passo, tal. Mas pode reparar, ó, que ele até nem se aplica dependendo de algumas versões do Docker Desktop. Então, não é o que nos interessa, não é o Docker Desktop que a gente quer. Vamos rolar um pouco mais abaixo e a gente consegue ver os servers aí, né? Qual o tipo de Linux que a gente consegue instalar o Docker Engine. A gente vai fazer a instalação no servidor Debian, perfeito? Que é o servidor que a gente escolheu aí para fazer esse tipo de instalação desde o começo aí e fazer todo o nosso projeto daqui em diante.
O Debian é o que a gente vai fazer a instalação. Mas você tem todo esse leque aqui de compatibilidade que você conseguiria ainda assim fazer o processo de instalação, tá? Inclusive no Ubuntu, no Fedora, aí, CentOS, tá? Só que para tudo, né, existe um detalhe, que é no caso a arquitetura desse projeto. Então por isso também é importante você saber a arquitetura dele para daí você fazer a instalação, tá? O nosso servidor está nessa arquitetura aqui, ó, 64. E eu já vou mostrar para vocês aqui como que eu descubro isso, tá? Além disso, de saber a versão do nosso Linux, a gente também precisa ter um acesso a chroot, tá? Então isso é importante, que é isso aqui, justamente que eu fiz aqui, a conexão aqui, tá? Conexão e root, tá? Porque sem root você não vai conseguir instalar o Docker, sendo bem sincero para você. A não ser que seu usuário tenha permissão do grupo de root. Mas se não tem, é o usuário root mesmo que você vai fazer a instalação, tá? Beleza. Primeira coisa, então. Como que vê a versão do meu Linux? Você vai vir aqui, vai copiar esse comando aqui, hostnamectl, tá? Comandinho simples aí, no hostctl. Vou vir aqui no meu terminal. No terminal, colo o comando aí, hostnamectl, dou Enter. Logo de cara aqui já vai ter as informações já da versão de sistema operacional que eu estou usando. Aqui a gente já consegue ver, ó, Operation System. A gente tem um Debian, né? Versão 11, a Bullseye aí. Então, perfeito, versão 11 Bullseye e arquitetura x86-64. Aí a gente vem na doc, e aqui na doc a gente já vê aqui a versão x86-64 que está aqui. Perfeito, resolvido, já sei a versão, é compatível, só a gente fazer o processo de instalação agora, tá? Caso você esteja com outro Linux, aí sugiro você a dar uma olhada aqui na documentação, inclusive até mesmo se você está rodando num Raspberry Pi, tá? Porque também é possível você rodar aí dentro daqueles microcomputadorzinhos, Raspberry Pi ali, rodar o Docker, tá? Rodando, claro, um ambiente ali no Linux que é permitido pela versão, perfeito? Até aqui tranquilo, escolhemos a versão, vimos o nosso suporte. Agora é hora da gente escolher a versão do Linux que a gente quer fazer a instalação. Para isso eu posso ou clicar aqui no nomezinho Debian, tá? Ou então clicar aqui na abinha da esquerda, né, em Debian, tanto faz. Vou clicar aqui na esquerda em Debian e a gente já recebe aqui o nosso tutorial de instalação do Docker Engine no Debian. Aqui nos requerimentos dele ele até mostra o que eu já falei com vocês, né? No caso, se você está utilizando Debian, qual versão, a 11 ou a 10, as duas ainda são suportadas. Se você está com Raspberry aí, o Raspbian, né? A versão 11 ou versão 10 também são suportadas. Então, tá aqui já bem nítido o que você suporta, né, para fazer a instalação. Aí, beleza. Primeiro comando assim que você vai ter que executar é ali na Docker, ele fala para você já rodar logo de cara esse comando aqui. Eu sugiro para vocês já vão começar com o pé direito. Vamos começar dando um cd till, tá? Porque com isso a gente vai acessar já a nossa pasta raiz de usuário e todo mundo que fizer esse vídeo vai estar no mesmo diretório, tá? Então, vou vir aqui, vou dar um cd till, pronto. Estou já na minha pasta raiz, tá? Que é a minha pasta de usuário, perfeito? Bom, feito isso, agora a gente precisa remover qualquer vestígio de um Docker que já tenha existido no nosso sistema. Por isso a gente tem que rodar esse comando aqui, tá? Um sudo apt-get remove docker, docker engine, docker io, container edge e runc, tá? Tem que remover tudo. Não tem como, por quê? Porque pode ser algum vestígio, alguma coisa que tenha ficado anteriormente aí no projeto, perfeito? E rodando isso ele já vai falar que provavelmente não vai dar nenhum erro, tá? Aqui ele até falou até que ele não conseguiu localizar aí nada de Docker Engine, as dependências está tudo ok no mais, tá? Então não tem muito erro, é rodar esse comando só mesmo para esvaziar, limpar ali qualquer outra coisa que tenha no teu sistema operacional. Aí, nosso próximo comando seriam dois comandos aqui, eu coloquei um 2Z comercial, se você vir na doc aqui não tem os 2Z comerciais aqui, mas é porque a gente pode copiar e colar tudo de uma única vez esse comando aqui, perfeito? Com esses 2Z comercial. E aí, aqui o que a gente faz? Primeiro, a gente atualiza o nosso sistema operacional. Então, quando a gente rodar esse sudo apt-get update, provavelmente vai pedir um yes ali para a gente confirmar caso haja alguma coisa para atualizar. É importante que você cheque se o teu servidor de produção não tem risco de ser afetado com isso. Ou seja, o que eu quero dizer? Vai que você está usando esse servidor que você está instalando Docker agora para aplicação que está em produção, rodando já outras coisas, às vezes está com PHP direto instalado, não tem Docker. Então, nesse cenário, você pode acabar tendo um impacto, porque a gente, querendo ou não, nesse processo de instalação, algumas coisas vão ser atualizadas no nosso sistema operacional. Então, tome cuidado, né, caso você esteja com um servidor aí que já está sujo, digamos assim, já tem coisa, já tem aplicação rodando dentro dele. Se é um servidor virgem, é um servidor puro ali, que não tem nada, novinho, perfeito, tranquilo, você nem precisa se preocupar, é só rodar os comandos aqui e só alegria, beleza?
Então, copiei aqui os comandos, sudo apt-get update, e aí depois a gente dá um apt-get install aí com uns certificados, parte de cur e mais algumas coisas que ele precisa aqui por conta da chave que vai ser gerada mais adiante, perfeito? Copiei esse comando, vim aqui no terminal, colei eles, tá? Dei Enter. Agora é aguardar instalar. Provavelmente ele vai pedir para mim uma confirmação daqui a pouquinho. Olha lá, já pediu aqui a confirmação. Para continuar, pressione o Y aqui, né? Ou N para negar. Se eu negar, vai parar, não vai instalar nada. Então, eu tenho que instalar. Por conta que eu tenho que instalar, então, vamos dar um Y de Yes. Beleza, instalou já. A princípio, tudo ok. O que a gente faz agora? Agora, a gente vai adicionar uma chave aí, a chave GPG, aí, a chave oficial do Docker. Por isso, né, até tem na doc aqui, você pode rodar comando por comando, ou se quiser copiar e colar os dois ao mesmo tempo aqui, pode ficar à vontade. Então, vou colar aqui. E aqui o que a gente está fazendo? Aqui a gente está fazendo um mkdir, criando um diretório aqui, para onde vai ficar as keys, tá? As chaves aí. E dando um cur no doc para gerar a nossa chave GPG, beleza? Então, vou rodar o comando, já foi, já gerou, tá? Se tudo ocorreu bem, vai ter alguma coisa criada aqui dentro dessa pasta, /etc apt-keyrings. Vamos ver aqui, eu vou colar aqui. E olha lá, tem lá um arquivinho chamado Docker GPG. Então, a princípio, tudo ok até aqui. Clear aqui, a gente limpa a tela e vamos para o próximo. Para concluir a instalação, né, a gente tem que dar esse eco aqui para realmente persistir essa chave no nosso sistema operacional. Então, vou colar aqui esse comando, como está aqui, ou se estiver aqui na doc, né? Mesma coisa, vai estar aqui o terceiro passo, aqui, que é o eco. Tá? Copiou, né? Colou, deu Enter. Pronto, terminou já nosso processo aqui de instalação, aqui, de configuração para acessar o repositório do Docker. Tá? Agora, a gente volta a rodar um sudo apt-get update. Tanto aqui como na doc aqui que eu deixei preparar para vocês, tem esse sudo apt-get aqui. E pode ser que ele ocorra e dê erro, tá? Ainda a gente não sabe, daqui a pouquinho eu vou executar, a gente vai saber. Mas, em caso de erro, tem um comandinho que eu deixei aqui já preparado para vocês do que você tem que fazer de ação para resolver o problema aí, tá? Que basicamente é dar mais permissão aqui, né? Dar uma permissão específica, no caso, para o arquivo aí, o GPG aí, que é a chave em si que o Docker vai usar, tá? Aqui na doc também ele menciona, nesse trecho azul aqui, que caso ocorra, né? Aí você tem que executar o mesmo comando ali que eu deixei para vocês. Esses comandos em si, até aqui, eles não costumam mudar, né? Então, provavelmente, mudou a versão do Docker, você vai conseguir utilizar ainda esse mesmo documento aqui no GitHub para seguir como orientação aí para fazer a instalação do Docker, tá? Então, vamos copiar aqui o sudo apt-get update e se tudo der certo, a gente não vai precisar usar o próximo comando. Ó, tudo deu certo, a gente conseguiu atualizar, perfeito. Inclusive, aqui a gente já consegue ver dentro dos repositórios aqui que a gente faz o update, né? Já está o repositório aqui do próprio Docker, tá? Então, no princípio, tudo ok. Então, esse comando aqui de erro não precisa executar, vou pular ele. E aí a gente vai fazer realmente a instalação do Docker na última versão. Aí entra um detalhe. Eu deixei na doc aqui a última versão, porque eu acho que é a mais interessante para qualquer um aqui instalar. Mas, caso você tenha alguma aplicação assim, que você queira exigir o máximo possível de controle daquele ambiente, aí você pode utilizar uma versão específica do Docker, tá? Para usar uma versão específica, aí você tem que seguir o passo a passo que tem aqui na doc, tá? Que aí ele vai te listar primeiro quais são as versões que estão disponíveis do Docker, inclusive a gente pode rodar isso aqui mesmo agora, que não tem problema. Ó, rodei aqui o comando, eu consigo ver todas as versões que estão disponíveis, que eu posso instalar na minha máquina, aqui no meu servidor. Porque, por exemplo, às vezes pode ter um container, pode ter algum tipo de aplicação que só roda na versão mais antiga do Docker. E aí você quer travar nela para você conseguir executar ainda assim sua aplicação. Não que isso seja uma boa prática, não que isso seja seguro, né? Porque você pode estar deixando de receber vários suportes, aí, várias atualizações de suporte do próprio Docker, mas para todo cenário há um caso. Né? Então, caso você precise de uma versão específica, você pode utilizar aqui, aí basta rodar o comando aqui para listar as versões disponíveis, e assim que listou as versões disponíveis, basta você copiar a versão que você deseja, copiar o nome dela aqui, e aí trocar no comando abaixo aqui, ó, que você vai ter um segundo comando para você executar. Primeiro você vai definir uma variável chamada version string, tá? E essa variável version string você vai passar o nome da versão que você quer instalar. Então, eu quero usar a versão 18.06 e tal, beleza. Você vai copiar o nome da versão inteirinho e vai colar aqui como version string igual ao nome daquela versão. Tranquilo?
E então é só rodar o comando abaixo, que no comando abaixo aqui, ó, o Docker CE, o Docker CE CLI aqui vai estar já definido, baseado na versão que você definiu na string acima, né, na variável version string, tá? Então, bem tranquilo também, caso você precise definir uma versão específica, tá? Mas é muito de cenário em cenário. Se você quer ter muito controle da sua aplicação, você quer que, por exemplo, toda a tua equipe de desenvolvimento utilize a mesma versão Docker, todo mundo, até o servidor de produção, tudo igual, a mesma versão, aí acaba valendo a pena você utilizar esse tipo de versão específica. Agora, se você pensa, não, eu quero aproveitar e sempre evoluir com o Docker, atualizando as versões e melhorando e tal, então talvez utilizar a last version aqui, né, que é a mais comum aqui, esteja mais indicado para você. Vai depender de cenário, tá? Eu não vou te dizer qual que é melhor e qual que não. As duas têm pontos fortes e pontos fracos aí nesse sentido, tá? E aí, perfeito. O que a gente precisa? Deixa eu limpar aqui nosso terminal. O que a gente precisa? Agora é executar realmente a nossa instalação do Docker aí na última versão, que no caso é a que eu escolhi. Se você não quer instalar essa, né, como eu disse, basta seguir o outro passo a passo ali do próprio tutorial do Docker. Beleza, aqui o comando é simples, sudo apt-get install, docker CE, docker CE CLI, container IO, docker build X plugin, docker compose plugin. Então, basicamente aqui são tudo que é necessário para a gente conseguir rodar o Docker Engine. Então, tudo isso aqui acaba se completando, tá? Esse Docker CE aqui mesmo é o Engine, o Docker CE CLI é o cliente para o Engine aí do Docker. Então, tudo aqui. Deu Enter, ele vai pedir uma confirmação para você para instalar, tá? Dá um Yes. Ó, aqui ele falou para mim, ele deu um alerta aqui, que alguns arquivos aqui foram modificados, tá? Para a instalação do Docker e tudo mais, e se eu concordo com esse processo aqui. No caso aqui, a gente não tem jeito, né? A gente tem que aceitar, então, yes aí. Pronto, tudo instalado. Deixa eu limpar a tela aqui. E agora basta a gente rodar aqui um Docker Hello World, tá? Então, sudo Docker Hello World. Vou rodar aqui, ó. E agora a gente vai ver se realmente o Docker funcionou, né? Deu certo a nossa instalação. Olha aí, ó. Unable to find image Hello World, ou seja, ele não tinha a imagem do Hello World ainda aqui. E assim que ele baixou ela, ele já executou e aí ele apresentou aqui, ó, Hello World Docker, tá? Então, tudo ok, ó. Se eu rodar de novo, pode ver que ele nem vai dar find, ele já vai executar direto a imagem Docker, tá? Então, nosso Docker já está ok, já está funcionando aqui na nossa aplicação. Bom, então esse era o passo a passo, bem simples a instalação do Docker, não tem muito segredo. A maior dificuldade talvez que você possa enfrentar é realmente na hora de você ver a versão que você tem do sistema operacional, né, e encontrar, né, se o Docker é compatível com aquela versão e aí seguir em diante aí a instalação. Para todos os sistemas operacionais, basicamente o processo de instalação é o mesmo. O que muda é que às vezes pode ter mais algumas coisinhas para serem limpadas, tá, removidas, ou então mesmo alguns outros processos para serem realizados na instalação, tá? Aqui, por exemplo, estou pegando o CentOS, a gente consegue ver, ó, que a gente tem que remover, né, várias instâncias aqui do que pode estar instalado do Docker. E na hora da instalação aqui, basicamente a gente só vai dar um install do próprio Docker, adicionar o repositório do Docker, e aí já escolher a versão definitiva que a gente quer instalar do Docker. Então, acaba sendo um processo até que de certa forma simples para ser aplicado, tá? Mas aí vai depender de sistema operacional para sistema operacional. Tem sistemas que às vezes acabam se muito semelhantes, né? Então o processo acaba sendo até o mesmo se você reparar. Por exemplo, do Ubuntu mesmo, para quem seguiu o tutorial aqui do Debian, de passo a passo, do Ubuntu vai seguir praticamente a mesma coisa. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever, deixar um like aí. Se ficou com alguma dúvida, comenta aqui, tá? Se teve algum problema no processo de instalação. É bem simples, tá? Não tem nada demais. Se você está por fora, não escolheu ainda uma cloud, não sabe onde vai instalar o Docker, né? Sugiro que você olhe um outro vídeo meu, que lá eu falo certinho como escolher um servidor aí, como você fazer a implementação dele, como você fazer o acesso SSH nele. Feito isso, aí sim, aí é só brincar aí, colocar o Docker em produção. E fica comigo também que nos próximos vídeos que eu for fazendo aqui no canal, eu devo mostrar como realmente implementar uma aplicação dentro desse nosso servidor. Então, meu objetivo final é ter uma aplicação em produção dentro desse servidor que a gente está até agora configurando. E para isso a gente vai fazer todas as etapas necessárias. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.